Som. Graça e paz a todos. Graças a Deus por essa oportunidade. Sou muito grato ao Senhor por estar aqui com os irmãos mais uma vez. Quero agradecer também ao pastor Eric, à pastora Renata, pelo carinho, pela confiança e a oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor. Eu gostaria que nessa noite você, junto comigo, devolvesse ao Senhor aquilo que só Ele é digno, toda a honra e toda a glória. Eu queria que você adorasse ao Senhor com uma salva de palmas, porque Ele merece. Aleluia! Glória a Jesus. Hoje foi a noite do flashback, né, pastor? Esses louvores inspirados, essas lembranças, né? Esses louvores ali que foram criados com lágrimas. E uma adoração verdadeira e profunda só entende quem tem uma grande necessidade. Quando você tem uma grande necessidade, aí você entende o valor de uma adoração. Se você não tiver essa grande necessidade, você não vai entender o que é isso. Se você perguntar para alguém que passou semanas na UTI e com pouca força naquele momento, ela abriu os olhos e no seu pensamento ela adorou a Deus. Se você perguntar para essa pessoa como foi a experiência, ela vai dizer: eu queria estar lá na ilha Caraguatá, na Vida Nova, e não podia. Então eu quero que você entenda a importância de adorar ao Senhor e essa rica oportunidade que Ele te dá. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Eu acho tão bonito quem consegue pregar assim, quietinho, paradinho, com o microfone. Eu acho tão lindo, pastor Eric. E eu confesso para os irmãos que eu já tentei isso tantas vezes, mas eu não consegui, porque eu sou um pouco dinâmico, eu ando, eu caminho, às vezes eu pulo, às vezes eu grito, e eu me entrego, porque nesse momento que eu estou aqui no altar, é um momento de entrega ao Senhor, porque só eu sei a necessidade, o quanto que eu preciso dEle, o quanto que eu necessito da sua presença, do seu amor e da sua misericórdia. Eu sei a necessidade que tem dentro de mim. E eu me lembro uma vez que eu fui em uma determinada igreja, alguns anos atrás, e eu me lembro que depois eu fui ministrar, e depois que eu terminei a ministração, o irmão chegou até mim e disse assim: olha, você grita muito quando você está pregando. E Deus não é surdo, você não precisa gritar quando você está pregando. Eu disse para ele: você tem razão, Deus não é surdo, mas tem um demônio lá no inferno que precisa saber que Deus está sendo adorado através dos meus lábios. Amém? Então é noite de entrega. No momento da ministração da palavra, você pode se entregar ao Senhor. E se você acreditar, o Senhor fará grandes coisas na sua vida nesta noite. Amém? O Senhor fará grandes coisas na sua vida nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 17. O título diz assim: Jesus cura um homem paralítico. Lucas capítulo 5, versículo 17 em diante, diz assim: e aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para curar. Em outras traduções diz: e a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Versículo 18: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado
e por entre as telhas o abaixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Versículo 25, e levantou-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Até aqui. Queridos, nós acabamos de ler uma mensagem muito conhecida de todos nós, uma passagem que nós já lemos várias e várias vezes. Mas meditando nessa palavra durante essa semana, o Senhor trouxe algumas coisas ao meu coração. Obrigado. A respeito dessa passagem. No versículo 17, o primeiro versículo que nós lemos, a Bíblia nos diz que a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. E o que é virtude? O que seria a virtude do Senhor? A virtude do Senhor é o poder de Deus que se manifestava através de Jesus com a presença do Espírito Santo. E essa virtude era capaz de curar. Tanto é que tem uma passagem que diz que Jesus estava caminhando e uma multidão o oprimia, o cercava, estava em volta dele, e de repente veio uma mulher que tinha um fluxo de sangue há cerca de 12 anos, e ela vem por debaixo, no meio da multidão, ela vem empurrando um para o lado, empurrando o outro para o outro, e chega por debaixo e toca nas vestes de Jesus, na orla, na parte de baixo da veste, e de repente Jesus: alguém me tocou. E os discípulos disseram: Senhor, como tu diz alguém te tocou? A multidão está te apertando, está te oprimindo, e tu me dizes: alguém me tocou? E ele pega e responde: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Essa virtude, ela tem o poder de curar. Alguém já viu aqui um paralítico andar? Ninguém? A irmã ali já viu? Eu vi isso uma única vez em toda a minha vida. Na igreja Deus é Amor. Irmãos, é algo sobrenatural, é algo tão poderoso, é algo tão forte. Essa virtude do Senhor, que tem o poder de curar, de transformar, é algo tão forte que você não consegue ficar indiferente, você não consegue ser a mesma pessoa. Quando a virtude do Senhor, o poder do Senhor se manifesta na igreja, você não consegue ser a mesma coisa. Então a Bíblia diz, agora a Bíblia vem dizendo que a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. O poder de Deus estava sobre a vida de Jesus para curar. E quando isso acontece, a partir do versículo 18, melhor dizendo, a partir do versículo 17, quando isso acontece, a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Estava se cumprindo naquele momento uma profecia que estava lá no livro de Isaías, capítulo 61, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos das prisões, para curar os contritos de alma e para restaurar os abatidos. Neste momento estava se cumprindo uma profecia. E a Bíblia diz que Jesus estava dentro de uma casa.
E havia muitos escribas, muitos fariseus que haviam vindo de outras cidades, cidades vizinhas, para ouvir a Jesus. E dentro daquela casa tinha uma grande multidão. E eu quero que você imagine junto comigo esse momento e essa cena. Jesus estava dentro de uma casa, tinha uma grande multidão que o apertava. E dentro dessa multidão existia 2 grupos de pessoas. E eu quero que você se identifique aonde você está. O primeiro grupo era o grupo que estava dentro da casa. Quem estava dentro da casa estava confortável. Quem estava dentro da casa não queria sair para fora. E quem estava dentro da casa não estava preocupado com quem estava fora da casa. E muitas vezes nós, preste bem atenção, eu estou dizendo nós, eu não estou dizendo você, eu estou dizendo nós, eu me incluo. Nós estamos assim, estamos dentro da casa do Senhor, estamos aonde Jesus está, é gostoso, é maravilhoso, é uma bênção, mas nós não se preocupamos com quem está lá fora. Às vezes estamos aqui dentro e esquecemos que um dia estivemos lá fora. Às vezes estamos perto de Jesus, servimos a Ele, é uma bênção, é maravilhoso, mas nos esquecemos de que tem muita gente lá fora precisando entrar aqui dentro. Então essa multidão era dividida por 2 grupos, era aquele grupo que estava lá dentro. A Bíblia diz que ninguém se movia, ninguém fazia nada, a casa estava cheia. Aí o versículo 18 diz assim que alguns homens... O versículo 18 diz que alguns homens, não dá nome, não dá identidade, eram anônimos, homens desconhecidos, mas que tinham uma fé que movia dentro deles. Não tinham destaque, não eram famosos, não eram reconhecidos por ninguém, mas alguns homens, eram apenas alguns homens, estavam num anonimatos. Se nós fôssemos falar de homens e personagens da Bíblia que eram anonimatos, mas que eram gigantes na fé, eram vários. Precisamos ser assim, às vezes não somos conhecidos, ninguém sabe o teu nome, você não é famoso, você não é famosa, como eu também não. Somos os anonimatos, estamos desconhecidos por algumas pessoas, mas no mundo espiritual, a nossa fé age de uma maneira tão forte, tão poderosa, que nós estamos dispostos a pegar os que estão lá fora e trazer aqui para dentro. E a Bíblia diz que a casa estava cheia. Não tinha como entrar, não tinha espaço, ninguém se movimentava. Quem estava dentro não queria. Estar perto de Jesus é bom. Estar perto de Jesus é sinal de cura, de vitória, é sinal de maravilha, é sinal de prodígio. Quem está perto de Jesus, quem está dentro da casa não quer se mover. Mas muitas das vezes estamos aqui dentro e precisamos dar espaço, precisamos fazer com que quem está lá fora entre aqui para dentro, porque um dia estávamos lá, e aqueles homens, alguns homens que a Bíblia não fala nem o nome, eles então têm uma ideia, não tem como chegar até ele, está distante, é muita gente, e nós temos uma grande missão. Qual era essa missão? Trazer um homem paralítico até a presença de Jesus. Eles olham, analisam e dizem, não tem como trazer por dentro da casa, porque a casa está cheia, ninguém quer sair, ninguém quer se mover, ninguém quer fazer nada. Todos querem ficar próximo de Jesus, e ninguém quer permitir espaço para os que estão lá fora entrar aqui dentro. Então eles pensaram, nós temos que fazer alguma coisa, o quê? Tiveram uma ideia, vamos pelo telhado. Vamos por cima. Aí a Bíblia diz que esses homens agora têm uma ideia e uma missão. Então eles tinham que pegar aquele paralítico, levar até Jesus, e o único meio era por cima. Agora imagina comigo esse cenário, a casa cheia, uma multidão próximo de Jesus, Jesus estava no centro, não tinha outra possibilidade de trazer aquele homem, então eles agora pegam uma escada e colocam na lateral da casa e sobem e tentam subir com esse homem numa cama paralítico por cima do telhado. Mas não era tarefa fácil, porque telhado não é lugar de destaque. Ninguém que entra em uma casa entra olhando para o telhado ou diz, deixa eu ver o telhado da sua casa. Porque lugar de telhado é lugar de poeira, é um lugar de difícil acesso, ninguém olha para o telhado.
Mas eles disseram, nós vamos por cima, porque aqui está a nossa solução. Colocaram a escada e começam a subir, eram 4 homens. Então quero que você imagine comigo, 4 homens subindo a escada. E quando eles chegam no telhado, eles se deparam com as telhas. Não tinham a visão, não sabiam exatamente aonde eles estavam. Então eles imaginaram, nós vamos começar pelo meio. E começam a tirar as telhas. É esforço. Tirar as telhas fala de esforço, fala de sacrifício, fala de tirar a barreira. Às vezes na nossa vida, para alcançarmos milagre, para vermos Jesus agindo na nossa vida, precisamos tirar as telhas. Precisamos nos esforçar, precisamos nos sacrificar, precisamos estar em lugares que não são lugares de destaque, porque telhado é um lugar que não tem destaque nenhum. E eles começam a tirar a telha. Começam a tirar a telha para quê? Por um propósito, por um objetivo. Qual? Levar o paralítico até Jesus. Talvez você não entendeu. O teu esforço, muitas vezes, o teu sacrifício, muitas vezes, não é por você, é por alguém. Não é por você, é por um paralítico. Não é por você, é por alguém que não consegue caminhar, porque às vezes você vê pessoas andando, mas espiritualmente elas são paralíticas, não conseguem vir para a igreja, não conseguem caminhar na presença do Senhor. Então você que faz parte desses alguns homens, no anonimato, que ninguém te conhece, que ninguém sabe o seu nome, você tem a responsabilidade, a missão, o compromisso de trazer esse paralítico até aonde Jesus está. Mas isso requer esforço, isso requer dedicação, isso requer amor de você, amor ao próximo, requer deixar de lado as suas vontades, deixar de lado o egoísmo, parar de pensar em você e pensar no próximo. Eu preciso trazer esse paralítico, eu preciso trazer ele até Jesus. Ei, não espere que ele venha, é você que tem que buscar. Você que faz parte do segundo grupo, o grupo que está pelo lado de fora, como esses 4 homens tiveram a visão, nós vamos atrás desse paralítico, nós vamos trazer ele até Jesus. Não é fácil. E eles tiveram a ideia e começam a tirar o telhado, começam a tirar a telha. Com sacrifício, com esforço. Aquele homem sobre a cama. Normalmente um adulto pesa de 65 a 80 quilos. Tem alguns que passam a ter um pouquinho mais, devido ao seu tamanho, né? Devido, né? O seu porte físico. Então vamos imaginar que esse homem aí tinha entre 65 e 80 quilos, deitado em uma cama, paralítico. A dificuldade que foi para subir esse homem, para levar esse homem até lá, porque era paralítico, irmãos. Precisava de ajuda. No mundo espiritual existem muitas pessoas que estão precisando de ajuda, são espirituais, são paralíticos espirituais, são pessoas moribundas, prestes a morrer, pessoas que não têm entendimento, que não conhecem, que não sabem discernir, que não conseguem entender as coisas espirituais, e é você que tem que tirar a telha para levar este paralítico até onde Jesus está. E eles então se esforçam, e pegam esse homem sobre a cama, 4 homens, amarram uma corda nas 4 pontas, e eu imagino agora, como era 4, o último perguntando para o terceiro, o terceiro perguntando para o segundo perguntando para o primeiro, e aí, você está vendo alguma coisa? E ele começa a tirar a primeira telha, tira a segunda, e aí, como está? Ainda não, estou procurando ele, e ele começa a tirar, e vai se abrindo um clarão, e vai se abrindo. Aí, quem estava dentro da casa, qual é a reação quando você ouve algum barulho no telhado? Alguma coisa se mexendo? É olhar, e eles começam a olhar, e um pergunta, o que está acontecendo? Está quebrando alguma coisa, está caindo alguma coisa lá de cima, eles começam a perguntar, mas ninguém se move para fazer nada. Todos ficam parados sem entender nada, e aqueles homens começam a tirar a telha, começam a se sacrificar, começam a se esforçar por causa de uma alma, por causa de alguém. Ei, não é por causa de você, é por causa de alguém que precisa de Jesus. Não é por você, é por alguém que você ama, é por alguém que você conhece e que você sabe que precisa da sua ajuda.
Então você vai ter que subir no telhado, você vai ter que pegar a telha, você vai ter que se esforçar, vai ter que sujar a mão, telha suja, empoeirada, vai ter que colocar a mão, vai ter que subir lá em cima, vai ter que fazer trabalho de formiguinha, passando um para o outro, para tirar a telha, para limpar o caminho, para abrir um espaço, até que o paralítico chegue aonde Jesus está. Não é fácil. E eles começam a perguntar, e aí, tá vendo? Não, ainda não, tem que tirar mais telha. E começam a tirar telha. E aí, dá para passar a cama? Ainda não, tem que tirar mais telha. Às vezes tem que ter um esforço a mais nosso. Queremos resposta rápida, nós estamos no tempo de tudo rápido. Download rápido, internet rápida, mensagem rápida. Quando mandamos mensagem para alguém que ninguém responde, ou demora para ele, não vai me responder, porque queremos tudo para ontem. Fast food, comida rápida, tudo rápido. E às vezes é um trabalho que leva tempo. Tirar a telha para o espaço de uma cama passar em um telhado, irmão. Só quem trabalha com construção civil sabe o quanto que é difícil fazer isso. E no mundo espiritual não é fácil, é difícil mesmo. Porque se você não se esforçar, eles não vão chegarem até Jesus, eles não vão caminhar sozinhos. As pessoas não entendem e não discernem as coisas espirituais. Você sabe quando você fala uma coisa espiritual, para quem não é espiritual, ela fica perdida. Outro dia lá no trabalho, eu cheguei e dei a paz para todo mundo. Paz. Eles querem me dizer, paz? Porque não entende as coisas espirituais, ficam perdidos, então depende de você. Você precisa trazer, você precisa levar eles, se esforçar. É um esforço. E aqueles homens continuam trabalhando, continuam tirando as telhas, continuam se movendo para levar aquele homem até Jesus. Então eles amarram a corda em cada ponto da cama, começam a descer aquela cama, começam a descer aquele paralítico, e ele chega até aonde Jesus estava. E quando ele chega aonde Jesus estava, a primeira coisa que Jesus diz é: perdoado te são os teus pecados. Quando Jesus diz essa palavra, todos começam agora a murmurar entre si. Mas não, como? Porque ele está blasfemando. Quem é esse que pode perdoar pecado? Não é possível, não pode, não dá, não tem como. Infelizmente é uma realidade que nós vivemos. Às vezes quem está dentro da casa, está próximo de Jesus, sempre tem uma palavra de crítica para aqueles que estão fazendo alguma coisa. E eles começam a reclamar, começam a murmurar, começam a criticar o que Jesus estava fazendo pela vida daquele paralítico. Mas quando ele chega na presença de Jesus, e Jesus diz, perdoado te são teus pecados, eles começam a murmurar, Jesus pega e faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer? Perdoado te são os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma a tua cama e anda? Qual é mais fácil? Irmãos, para nós, todos dois é mais difícil. Perdoar pecado, eu não posso. Falar para um paralítico levantar e andar, só se a graça de Deus estiver sobre mim. Então, todas as duas perguntas, todas as duas situações são difíceis. Aí ele pega e diz, qual é mais fácil? Tem o mais fácil? Não tem. Porque perdão de pecado só Jesus que pode dar. Paralítico andar, só ele pode fazer isso. Então ele pega e diz assim, para mostrar para vocês, para que vocês saibam que o poder está sobre mim, que eu posso perdoar pecado, que eu posso fazer paralítico levantar e andar. Homem, a ti eu te digo, esquece o que eu falei, pega a tua cama e vai para a tua casa. Porque a autoridade e o poder está sobre a vida de Jesus. Eu não posso, você não pode, nós não podemos, mas Ele pode todas as coisas. Nós não temos capacidade, mas Jesus pode perdoar pecado, levantar paralítico, expulsar demônio, ressuscitar mortos, curar leproso, porque todo o poder e a virtude do Senhor está sobre Ele. E sempre esteve, e sempre estará. Então ele pega e diz para este paralítico, pega a tua cama e vai embora. Para que todos saibam que eu tenho poder. Aí o versículo 25 diz o seguinte, que o paralítico levantou, tomou a sua cama e foi para casa, glorificando a Deus.
quando nós levarmos aqueles que precisam, aqueles que são paralíticos, aqueles que têm uma necessidade até a presença do Senhor, o Senhor vai fazer não só milagre de levantá-los, de curá-los, de restaurá-los, mas eles irão ainda glorificar o nome do Senhor. Mas isso depende de mim, depende de você. Para que essa graça salvadora, para que a virtude do Senhor chegue até essa pessoa, somos nós que temos que levá-los. Talvez essa mensagem hoje aqui seja uma mensagem de conscientização, para que você entenda, para que você compreenda a importância, para que você se lembre, para que você olhe para as pessoas a partir de amanhã de uma maneira diferente. Embora você veja ela caminhando, andando pela rua, mas é uma pessoa espiritualmente falando paralítica. Talvez você veja ela respirando, mas já está morta espiritual. Talvez você veja ela falando, conversando, mas é um defunto espiritual, porque tem pessoas espiritualmente falando que já estão assim. E cabe a mim, cabe a você, a responsabilidade é nossa, de levá-las até a presença do Senhor. Então, quando isso acontecer, de nós levarmos essas pessoas até a presença de Jesus, o Senhor fará milagres, o Senhor curará, o Senhor restaurará, e essas pessoas vão glorificar a Deus. Ei, mas escute, requer de mim, de você, coragem, requer de mim, de você, ousadia, para podermos trabalhar, para podermos fazer alguma coisa. Eu me lembrei uma vez, quando eu estava na Fabril, e eu estava conversando com meu primo, e de repente eu olhei para o lado, e eu vi um rapaz, e eu fiquei tão incomodado de falar de Jesus para esse rapaz, que me incomodou, aquele rapaz me incomodou, e eu fui até ele, e comecei a falar de Jesus para ele, e de repente a mensagem começou a ficar um pouco, o caldo começou a engrossar, e eu não querendo falar, e sabe quando as palavras, você começa a gaguejar, e eu comecei a falar, falei, olha rapaz, o Senhor tem um amor muito grande por você, mas é preciso que você venha para a presença dEle, porque Ele é o teu escudo. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele é a tua fortaleza, Ele é aquele que te protege. E Ele ficava olhando sério e firme dentro dos meus olhos. E eu disse para ele, você confia em Deus? Ele disse para mim, eu confio em Deus, eu confio na Bíblia, mas eu confio na minha pistola. E eu falei para ele assim, você falou duas coisas corretas, você confia em Deus, você confia na sua palavra, mas não confie na pistola que está na tua cintura, porque você não tem peito de aço, e se a bala bater, fura. E eu me lembro que eu fiz assim ainda, ó, o peito dele. Como isso? É o Espírito do Senhor que te leva. E preguei para ele, falei de Jesus para ele, e ele olhava para mim sério, e eu pensava, acho que ele está doido para me pegar. Mas preguei, falei de Jesus, e ele sério, olhando bem sério para mim. Passou-se o tempo, fui embora. Passou cerca de 3 meses, voltei na Fabril, voltei a conversar com meu primo, e estou lá conversando com ele de braços cruzados. De repente eu vejo um camarada descendo na minha direção, e vindo, se aproximando. Ele chegou até a mim e disse assim, você, irmão? Eu falei, sim, pois não. Você está lembrado de mim? Eu falei, não estou lembrado de você. Há 3 meses atrás, você falou de Jesus para mim. E você disse para mim não confiar na minha pistola, porque eu não tinha peito de aço. E naquele período, eu vendia droga e eu estava com mais 2 garotos que estavam atrás de você, você não viu. E atrás de você, eles estavam fazendo sinal para mim. E aí? Eles queriam atirar em você. Porque eles estavam pensando que você estava me intimidando, me pressionando. Eles não estavam entendendo, porque é espiritual. E quando você colocou o dedo no meu peito e fez assim, aí que eles queriam te pegar. E eu não sabia, não estava vendo nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ele disse para mim, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você foi embora, aquela palavra, ela tocou tão forte no meu coração. Eu não aguentei. Isso era num domingo à tarde. Naquele mesmo dia, à noite, eu fui para a igreja Assembleia de Deus, eu aceitei Jesus, deixei a pistola de lado e hoje eu sirvo a Deus. Eu não sabia, eu estava levando um paralítico até a presença do Senhor. Se você me pergunta, você faria isso hoje? Naturalmente, não. Natural, não. Mas com a virtude do Senhor sobre a minha vida, sim.
Tem coisas que naturalmente você não vai conseguir, mas a virtude do Senhor sobre a sua vida, sim, você vai conseguir. E o Senhor nos chamou para isso, para levar paralíticos, para levar moribundos até a sua presença. Porque é isso que Ele espera de nós, um sacrifício, um esforço, coragem, para que possamos levar essas pessoas até a sua presença. E eu gostaria agora que você se colocasse de pé com a permissão do pastor, que eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Os músicos vão fazer um fundo aqui, e eu vou ministrar sobre a sua vida. Coragem, graça, ousadia, para que você leve os paralíticos. O Senhor vai te fazer entender. Vai ter momento que você vai ter que pegar corda, vai ter que amarrar na cama, vai ter que puxar o paralítico, vai pegar a escada emprestada, vai subir o telhado, vai tirar a telha, vai tirar a poeira, vai esquecer de estrelismo, vai ser no anonimato mesmo, desconhecido, desconhecida, mas o Senhor está te vendo. Vai ter momento que vai ter muito esforço da sua parte, mas os paralíticos irão chegar até a presença do Senhor. Feche os teus olhos que eu vou orar por você. Senhor, Deus, a palavra foi ministrada nessa noite, Senhor. Eu tenho certeza que o teu Espírito, Senhor, Senhor, não é aquilo que eu quero, mas o teu Espírito sempre é, Senhor. Me ensina a igreja a crescer a tua igreja, Senhor. Ah, Senhor, eu tenho certeza que nessa noite, Senhor, o Espírito Santo vai trazer fé, vai trazer coragem, vai trazer desejo, vontade, buscar os paralíticos, vai trazer um despertamento, Senhor, vai acender novamente o fogo, a chama do coração, o desejo de falar de Jesus, a vontade de falar do seu amor, a vontade de falar de Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, me usa, me levanta, me dá graça.